Boa tarde, pessoal. Vamos dar início à nossa aula de Geografia. Hoje, 31 de agosto. E vamos iniciar o percurso 8, falando sobre sociedade urbana industrial, matriz energética e matérias-primas. Então, eu vou começar falando para vocês um pouco sobre o que é matriz energética. Então, matriz energética é o conjunto de recursos energéticos, são as fontes de energias utilizadas no país para suprir a sua demanda de energia. A matriz energética é a soma de todas as fontes de energias utilizadas em um país para manter as indústrias, os comércios, a agricultura, a população em geral, onde essas fontes de energias elas podem ser renováveis e não renováveis, como visto no percurso 7, que os recursos renováveis de energias são aqueles que não se esgotam, e os não renováveis são aqueles que exigem milhões de anos para poder se formar e eles se esgotam. Aqui nós temos, a representação da matriz energética mundial, onde predominam os combustíveis fósseis e que são o quê, né? São os derivados do petróleo e são recursos que não são renováveis, por levar milhões de anos para poder se formar e eles se esgotam. Então, nós podemos ver que o petróleo é 34,2%, o carvão 27,6%, o gás natural 23,4%, hidrelétrica 6,8%, a nuclear 4,4%, e os recursos renováveis são apenas 3,6%. Então, os combustíveis fósseis eles representam 85,2% da matriz energética mundial. Devido a esse tipo de energia ele ter o seu esgotamento, então vem crescendo a utilização e a pesquisa de fontes de energias renováveis. E, em maioria, a energia eólica e a solar, onde nós podemos ver aqui, não é? Onde na legenda da foto fala que o Brasil ele se tornou o 8º país do mundo em capacidade instalada de geração de eletricidade por usinas eólicas. Na foto, visto do Complexo Eólico de Osório, no município de Osório, Rio Grande do Sul. Então, a energia eólica no Brasil, ela é muito preponderante, ou seja, ela é muito eficiente devido ao seu litoral imenso. E continuando, nós temos aqui sobre matérias-primas e recursos naturais, onde a matéria-prima, né, como a gente já sabe, que é a substância principal utilizada na fabricação de algo, não é? E os recursos naturais são os elementos da natureza que são úteis ao ser humano para a nossa sobrevivência. Então, aqui nesses recursos naturais, nós temos as matérias-primas naturais e também as transformadas. Então, um exemplo, né, é a madeira. Ela é uma matéria-prima natural, porque ela é diretamente retirada e extraída da natureza. Já o papel que nós utilizamos nos livros e entre outras coisas, né, é um material transformado. E outro exemplo também é o ferro, que é uma matéria-prima natural, que é o minério de ferro, né, retirado do subsolo, onde ele é transformado no aço e em vários setores industriais. Aqui abaixo nós temos o consumo de matérias-primas, onde ele vem aumentando, né? O consumo das matérias-primas vem aumentando com o passar do tempo. E isso acontece devido às atividades industriais, ao aumento da população mundial, onde aqui diz que em 1970 era em média 22 bilhões de toneladas, né, e em 2010 chegou a 70 bilhões de toneladas, ou seja, o uso, né, dessas matérias-primas. E nós podemos citar também o crescimento populacional
como motivo, né, de ter aumentado o uso desses recursos, o consumo dessas matérias-primas. Então, nós podemos ver que foi um crescimento muito grande, né? Porque em 1970, 22 bilhões, em 2010, 70 bilhões. Então, aqui diz que em 2050, a população mundial ela deverá atingir mais de 9 bilhões de habitantes. Então, vai ser necessário mais de 180 bilhões de toneladas de matérias-primas por ano. Ou seja, vai ser um número muito alto. Portanto, é necessário a questão de pensar, né, repensar em programas de reciclagem de matérias-primas, ampliar as fontes de energias alternativas e princípios de desenvolvimento ecologicamente sustentável, né, para que esses recursos eles não se esgotem. Aqui, cadeias de inovação, recursos naturais e matérias-primas. Então, essa cadeia de inovação, ela visa a produção de uma forma que possa diminuir o uso dos recursos naturais para que eles não se esgotem. E na década de 70, com a revolução técnico-científico-informacional, foi criado os tecnopolos, principalmente em países desenvolvidos, que objetivava elevar a produção e a produtividade. E a disseminação desses tecnopolos pelo mundo fez com que essa produção ela acelerasse, mas de uma maneira que buscasse diminuir ou reduzir a utilização desses recursos naturais. E atualmente, para se manter viáveis, as cadeias de inovação elas devem buscar realmente a diminuição do consumo de matérias-primas, para que evite, né, para que não se esgote esses recursos naturais.